Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Silvano, professor de História. A gente vai começar essa aula, uma aula histórica, uma aula diferente, uma aula virtual, certo? Para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, nós temos que dar ênfase para o conteúdo que a gente já iniciou, certo? Que é a terceira unidade, que fala justamente sobre os primeiros habitantes do Brasil, o homem americano. Como a gente já iniciou esse conteúdo, você já tem uma ideia mais ou menos como foi isso, como eu expliquei. Mas a gente vai dar outra mesclada aqui, outra aprofundada nesse conteúdo para a gente entender melhor e concluir esse conteúdo, certo? Esse conteúdo está no livro didático de vocês, certo? Que está na página 479 até a página 490. E aí depois vocês vão dar uma lida, vocês vão também no campo virtual, lá do plural, entrar, onde vocês vão ter acesso, estão tendo acesso a esse vídeo, na verdade, certo? E vão tirar as dúvidas, e aí a gente vai ver como é que vai ser as avaliações, como vai ser os trabalhos. Mas vamos lá, Antes de tudo, vamos lá, entender melhor. Espero que esteja dando para enxergar direitinho aí, certo? Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Como eu falei para vocês na última aula que a gente teve presencial, são várias as teorias que falam sobre isso, que abrange essa existência, essa chegada do homem americano à América, vindo da África. Como nós já estudamos na última unidade, na segunda unidade, os primeiros homens surgiram no continente africano, segundo a história. E aí veio aquela pergunta que não quer calar, como eles migraram para outros continentes? Continente europeu, continente asiático, continente americano, que é o caso aqui, Então, como eu expliquei para vocês, e vou reforçar mais uma vez, são várias as teorias, E a gente vai ver aqui duas teorias principais, que são a teoria do Estreito de Bering, que eu já expliquei para vocês e vou explicar mais uma vez. Mas vamos lá, vamos começar pelo começo, como fala o Matuto, certo? Pré-história no Brasil. Como eu expliquei para vocês, pré-história, na verdade, é um termo até meio pejorativo. Pré-história significa antes da história. Mas o real significado dessa palavra, dessa frase, na verdade, significa o quê? Tudo o que aconteceu antes da descoberta, da criação da escrita, se chamava pré-história. Então, antes da escrita, antes da descoberta dos sítios arqueológicos, antes das homologações de sítios arqueológicos, do primeiro, por exemplo, do crânio da Luzia, que a gente já viu isso também na segunda unidade, certo? Como era que era tratado, como era que se falava sobre a existência do homem americano, principalmente do homem território brasileiro, certo? Então, primeiro, quais são os vestígios que provam que eles existiram há milhares de anos atrás? Como a gente já viu, e estamos reforçando mais uma vez, segundo alguns historiadores, cerca de 50 a 100 mil anos atrás, certo? Provavelmente foi quando os primeiros homens americanos chegaram na região do Brasil. Mas que se tem prova realmente, que segundo os exames, as pesquisas nos sítios arqueológicos, nós temos entre 12 e 50 mil anos atrás foi quando foram descobertos os primeiros vestígios, certo? Os primeiros vestígios de sítios arqueológicos. O que são sítios arqueológicos? Para reforçar. A gente já viu, mas para reforçar. Sítios arqueológicos são aqueles locais que têm vestígios de existência humana, como, por exemplo, ossadas, as famosas fósseis, as famosas artes rupestres no interior de caverna, os sabaquis, que são amontoados de conchas, entre outras coisas, certo? Então, porque nós sabemos que eles existiram há
milhares de anos atrás aqui, por conta dos sítios arqueológicos, eles deixaram os vestígios e nós sabemos que existe, né, na arqueologia, existem exames, existem técnicas de saber, em média, quantos anos tem aquele osso, quantos anos tem aquela pintura, né, aquela cerâmica encontrada, entre outras coisas, certo? Então a gente vê aqui, ó, sítios arqueológicos, a gente já entendeu o que é, pré-história também, né? Como viviam esses homens? Eles viviam da caça e da coleta de frutos, certo? Como até anos atrás, poucos anos atrás, os nossos indígenas viviam nas nossas florestas, né? Caça e coleta de frutos, certo? Então eles eram coletores e caçadores, no primeiro momento. Aí vem a teoria, né? A primeira teoria que a gente ouviu mais falar, que é a teoria do Estreito de Bering. Primeiro a gente tem que entender o que é, o que foi e onde fica o Estreito de Bering. O Estreito de Bering, pessoal, ele fica localizado entre a Rússia e os Estados Unidos, certo? Entre o mar Pacífico, o oceano, na verdade, Pacífico e o Ártico, certo? Então, como já fala, estreito é uma parte mais próxima, né, entre um oceano e outro, no caso o Pacífico e o Ártico, onde, segundo a teoria, essa teoria do Estreito de Bering, na famosa Era do Gelo, aconteceu o seguinte: o mar, né, desceu, baixou, secou um pouco, por conta que as águas congelaram, e se criou-se uma ponte de gelo que ligava o Oceano Pacífico ao Oceano Ártico, né, entre a Rússia e os Estados Unidos. E aí eles teriam migrado, né, feito a migração e chegado no caso da Rússia, os Estados Unidos, e aí ligou dois continentes diferentes, certo? Essa é uma das explicações, uma das teorias. A teoria mais interessante, mais, né, provável, que inclusive eu já citei para vocês em outros conteúdos, no primeiro conteúdo, né, a origem do homem na Terra, que é a teoria de que segundo outra teoria, segundo os historiadores especialistas, os continentes, eles eram apenas uma área de terra há bilhões de anos atrás, né? Milhões de anos atrás, segundo eles. Então, esses continentes, essa área de terra, na verdade, a partir dos milhões de anos, elas foram se separando e os oceanos foram, né, ficando no meio deles. E aí foi que quando se separaram os continentes, certo? Professor, mas como assim? Segundo os especialistas, né, que defendem essa teoria, né, eles migraram antes da separação dos continentes. Então, depois que os mares ficaram entre os continentes, as áreas de terras, então eles já estavam cada um nos seus continentes, e aí começaram a se adaptar à tal da seleção natural, à tal como fala Charles Darwin, a tal da evolução, né? Por exemplo, o cara que estava no continente que era bastante frio, tinha pouco sol, o sol aparecia pouco, ao passar dos anos, né, milhares de anos e tal, o organismo foi se adaptando àquele ambiente e foi, por exemplo, deixando de produzir muita melanina, que é o caso do continente africano, né? Por que no continente africano a melanina ela é mais presente? Justamente para o organismo se defender do sol, que é em maior quantidade, né? Isso aí é a questão da evolução segundo Charles Darwin, que eu expliquei inclusive para vocês já. Então, a teoria principal, como o americano chegou aqui, seria essa, a teoria de Bering, né? Do Estreito de Bering, na verdade, que eles teriam passado nessa ponte de gelo, né, criado na Era do Gelo. Mas a outra mais interessante, inclusive tem prova disso, faz mais sentido, é a teoria, como eu já falei, que os continentes eram apenas né, uma área de terra e foi se separando aos milhões de anos, e eles já estavam nessas regiões que hoje equivale a cada continente, certo? E foram se adaptando e evoluindo ali dependendo do clima, certo? Eu fiz aqui, pessoal, um esquemazinho, um mapa conceitual, né, ou um mapa mental, como algumas pessoas chamam,
para a gente entender melhor, né? Explicadinho e resumido, certo? Ó, vamos lá. Eu acho que dá para enxergar direitinho. Pré-história brasileira. A pré-história, como eu falei, é tudo aquilo que ocorreu antes da escrita, né? Por quê, professor? Então, se foi antes da escrita, como é que nós sabemos como eles viviam e tal, como eles chegaram? Por conta dos sítios arqueológicos, dos vestígios deixados por eles, né? Os legados deixados por eles, que aí os estudiosos, né? Os arqueólogos, entre outros, eles estudaram e tiveram esse conhecimento sobre a existência deles. Ocupação do território. Né? A ocupação, como eu já expliquei agora, foi através dessa teoria do Estreito de Bering, e a outra teoria que eu acredito mais na segunda teoria, que é a teoria da questão do continente, que era apenas um e se separou milhões de anos depois. Eles já estavam aqui, certo? Aí vamos lá. Quais foram os primeiros grupos, ou os grupos que chegaram na região onde hoje é o Brasil, né? O Brasil, literalmente falando, não apenas a América. Os grupos eram Homo sapiens sapiens, o primeiro, ou esse mesmo grupo, na verdade, se chamava também Políndios. Políndios, certo? Por que políndios, professor? Porque eles tinham a fisionomia, a aparência dos atuais índios que nós temos aqui no Brasil, certo? Então, por isso que eles chamavam ou Homo sapiens sapiens ou poliíndios, certo? Coletores e caçadores, como eu já falei. A ocupação. Eles ocuparam esse território, segundo os especialistas, há cerca de 12 mil a 50 mil anos atrás. Professor, como o senhor chegou a esse número? Primeiro, não foi eu que cheguei, foi os especialistas que estudaram, né, viram os vestígios, as fósseis, as cerâmicas, os sítios arqueológicos, as pinturas, os sabaquis, que são sítios arqueológicos de conchas, né? Eles têm exames, têm um estudo específico para ter uma média, né? Como nós falamos em média, ela pode ser para mais ou para menos, certo? Então, vamos lá. Entre 12 e 50 mil anos atrás foi quando eles ocuparam a região onde hoje é o Brasil, certo? As regiões habitadas foram essas regiões que eu citei aqui, ó. Acho que dá para enxergar direitinho. A Amazônia, Lagoa Santa, em Minas Gerais, Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí, Espírito Santo e São Paulo, né? Essas foram as primeiras regiões, segundo os especialistas, que eles habitaram. Tem outras regiões que eu não citei aqui, mas que não tem tantos vestígios lá. Aqui são as regiões onde eles deixaram mais vestígios, né? Que passaram por lá, como por exemplo cemitérios com fósseis humanas, ossadas, a questão dos sabaquis, como eu já falei, que é o amontoado de concha, que significa o quê? Se o cara encontrou um sítio arqueológico, né? O arqueólogo encontrou um sítio arqueológico, aliás, um amontoado de conchas, isso significa o quê? Que moraram pessoas ali, viviam pessoas naquela região que colhiam, né, esse alimento, né, os mariscos, e tiravam, cozinhavam de alguma maneira, né, e deixavam, juntou aquele amontoado de conchas ali. Quer dizer, é um vestígio que viviam pessoas ali. Aí tem aqui o Espírito Santo e São Paulo. São regiões onde tem sítios arqueológicos, como por exemplo, pintura rupestres, fósseis, pedaços de cerâmicas que foram encontrados, entre outras coisas que provam a existência dele nesses locais, certo? Então, para a gente fazer um breve resumo aqui, os primeiros habitantes do Brasil chegaram entre 12 mil e 50 mil anos, certo? Atrás. Eles eram da espécie, né, Homo sapiens sapiens, ou também eram chamados de poliíndios, certo? Porque tinha a fisionomia dos atuais índios nossos. Eles eram coletores e caçadores, certo? Que mais?
ocupava as regiões onde eu citei aqui, ó, Amazônia, Piauí, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras regiões, né? Normalmente, a gente observa aqui que normalmente, com exceção de Minas Gerais, quase todos aqui são litoral, né? Como nós sabemos, eles viviam mais na parte litorânea, certo? Algumas tribos viviam mais Brasil adentro, mas a maioria na parte litorânea, certo? Então, assim, esse conteúdo é um conteúdo que ele dá complemento ao conteúdo anterior, que foi a segunda unidade, né? Essa é a terceira unidade. Então, assim, vocês vão fazer o seguinte, vão dar uma lida nesse conteúdo, né, no livro ou no material digital que está aqui no plural, certo? No portal do Sistema Max, onde vocês estão vendo esse vídeo agora, e vão responder a atividade que está no finalzinho dessa unidade, certo? Que é a página 487, se não me engano, até 87 até 490, certo? E depois disso, vocês vão responder essa atividade, fotografar e mandar para mim, né, no meu PV lá no WhatsApp, certo? Para a gente tirar dúvida e tal. Também vai ter questões que eu vou colocar à disposição de vocês aqui no plural, né, no sistema plural, onde vocês vão ter acesso a questões, a exercícios. Tudo isso vai ser colocado à disposição de vocês. Sem contar que vocês podem também responder no caderno, no livro, e fotografar e mandar para mim no WhatsApp, certo? Tirar dúvidas também. Professor, eu não entendi direito. Explica aquela parte lá onde fala das regiões, onde fala da ocupação, né? Onde fala da teoria, como eles chegaram, quando eles chegaram aqui na região. Então, eu vou estar à disposição de vocês, certo? Essa é uma maneira meio que diferente, né, de aula, daquela aula tradicional nossa de você tirar a dúvida na hora e tal, olho a olho, mas a gente vai se adaptar a isso e a gente vai desenvolver um bom trabalho com isso, certo? Nós já fizemos 2 trabalhos, né? Esse trabalho do primeiro bimestre, e estamos concluindo as unidades do primeiro bimestre, e depois a gente vai ver a forma de avaliar vocês pelo próprio sistema plural, certo? Desde já agradeço, bom trabalho e vamos lá responder a atividade. Próxima aula, né, eu já quero ver a atividade respondida e vocês me mandando para eu dar uma olhada, certo? Sem contar que vocês têm que estar sempre ligados nessa plataforma que a gente está utilizando agora para estar ligado em tudo. A questão dos horários, a questão também quando eu colocar à disposição de vocês atividades aqui no portal mesmo, né, no plural, eu vou colocar a atividade, vou colocar os dias, né, que elas vão estar disponíveis para você responder, então tem que se ligar nisso, certo? Vocês têm que estar sempre entrosado com o sistema agora, que não vai ser difícil, né, que vocês já são entrosados com tecnologia, vocês já usam isso no dia a dia de vocês, né? O joguinho, tal, rede social, mas agora vai ser melhor que vocês vão estar usando aquilo que vocês gostam, que é a tecnologia, e estudando ao mesmo tempo, certo? Valeu, até a próxima aula.